Bom, agora vamos analisar aqui o arquivo acbr spedcontábil.paz, tá? Bom, inicialmente esse arquivo aqui ele define alguns atributos, né? No caso aqui data_in, data_fin. Temos aqui o caminho, né? O caminho do arquivo que vai ser gerado, o delimitador. Ele tem aqui um atributo string do tipo booleano, e um atributo aqui currency máscara, tá? Que no caso define a máscara que será definida para a geração do SPED. Tá? Lembrando que esses atributos aí você não precisa gerar nessa classe SPED contábil, que você vai gerar para o Java, porque nós já definimos todos esses atributos aqui na classe SPED útil, né? Como nós vimos aí anteriormente. Ok? Bom, então aqui você precisa apenas criar os objetos que representam cada bloco do SPED contábil, né? Então você vai criar aqui um objeto da classe bloco 0, um objeto da classe bloco 9, um objeto da classe bloco I e um objeto da classe bloco J. Tá? Então aqui no Java eu já criei essa classe SPED contábil, tá? Então eu já tenho esses objetos criados, ok? Esses outros objetos aqui, eles serão utilizados para a geração do arquivo, ok? Então aqui está sendo definida as funções que vão ter disponíveis aqui nessa classe, né? No caso nessa unit do Delphi, né? Do Lazarus. Temos aqui o getAbout, o getDelimitador, trim_string, cor máscara, dtFin, dtIn, setAbout, setDelimitador, setTrim_string. Aqui também nós não precisamos nos preocupar, pois essas funções elas estão todas lá na classe SPED útil, tá? Esse método getOnError nós também não iremos implementar no Java. setOnError também não. Método limpa_registros, tá? Então aqui no método limpa_registros, o que é feito? Ele chama o método limpa_registros de cada bloco aqui que nós temos definido, né? O limpa_registro do bloco 0, do bloco I, do bloco J e do bloco 9. Tá? Se vocês vierem aqui no ACBR bloco 0 class, por exemplo, vocês vão encontrar esse método limpa_registros. Ok? Aqui está. O que ele faz? Ele pega todas as listas, né, e dá um clear. No caso lá do Java, nós iremos aqui. Deixa eu abrir aqui o registro 0000. No caso aqui nós não implementamos, não foi no registro, né? É no bloco. É no bloco 0000. Aqui está o método limpa_registros. Então nós vamos chamar aqui a mesma função, tá? Inclusive o nome da função é a mesma lá no Lazarus, né? Nós pegamos aqui esse ArrayList, chamamos o método clear, né? E ele vai limpar os registros, né? Todos os registros, os itens desse ArrayList, ok? E aqui também ele define que a quantidade de linhas do bloco 0, ele define esse valor para 0, ok? Bom, então continuando aqui, nós temos aqui também o grava registro 0000, 01, 07, 020. Tá? Então nós aqui vamos chamar todos esses registros, né, todos esses métodos novamente. Então vamos ver aqui o grava registro 0000, ok? Bom, esse aqui é o arquivo que vai salvar, aliás, é o método que vai salvar o arquivo, tá? Nós vamos ver isso aí posteriormente. Aqui está o método grava registro 0000, tá? Então o que ele vai fazer aqui nesse grava registro 0000? Ele vai chamar o método grava registro 0000 lá do bloco 0, né? E logo depois ele vai incluir, né, no registro 9900 um registro. E esse registro 9900, o atributo regblc, né, que no caso é o registro informado, é o 0000, e vai definir também o atributo quantidade regblc, no caso
temos um registro do bloco informado aqui nesse registro, né? Então o registro 0000 ele vai aparecer uma vez no meu arquivo SPED contábil, tá? Esse registro 9.900 ele está definido lá no guia prático da ECD. Esse registro ele informa a quantidade de outros registros que possuem um arquivo. Então, para cada registro que você incluir no arquivo, você tem que incluir um registro aqui nesse registro 9.900. Como é que nós implementamos isso aqui no Java? Tá? Então, vocês podem ver que ele tem aqui o grava registro 0000, ele chama o mesmo método lá do bloco 0 e inclui um registro aqui 9900. Aqui no Java, nós fizemos de uma forma um pouco diferente, tá? Eu também tenho o método grava registro 0000, né, no bloco. Aliás, vamos abrir aqui primeiramente a classe SPED contábil, tá? Eu tenho aqui apenas o método gera arquivo txt, tá? E o que eu fiz aqui? Eu chamo o método grava registro 0000, né? Ele vai executar aqui esse método, vai retornar com os dados desse registro 0 e eu vou adicionar ao meu objeto linhas do arquivo, linhas arquivo. E logo depois eu chamo aqui o método inclui registro 990, tá? Então aqui eu criei um método chamado inclui registro 9900, ok? Isso foi feito para poder facilitar a inclusão desses registros 9.900, tá? Se você quiser seguir o mesmo procedimento que foi feito aqui no ACBR, não tem problema, tá? Você vai ter que criar para cada registro uma função que está sendo criada aqui também, ok? Eu achei mais prático, né, dessa forma que foi criado aqui. Então eu criei apenas um inclui registro 9900, ele recebe aqui como parâmetro o registro que será incluído e a quantidade desse registro, ok? Então aqui ele instancia um objeto registro 9900, define o atributo regBLC, define o atributo QTD regBLC e adiciona esse registro à lista de registros 9900, ok? Ele está fazendo aqui o mesmo procedimento que está sendo feito nesses métodos grava registro 0007. Tá? Então, para cada registro desse, você tem que realizar esse procedimento de cada bloco, né? Então, você vai realizar os procedimentos de gravação dos registros do bloco 0, vai realizar o procedimento de gravação dos registros do bloco I, realizar os procedimentos de gravação do bloco J, e finalmente aqui do bloco 9, tá? Da mesma forma que está sendo feito aqui também no ACBR, ok? Aqui no ACBR nós temos também o método save file txt, tá? Temos também o save string list. Vamos visualizar aqui esse save string list. Primeiramente, aqui está. Ele recebe como parâmetro. Na verdade, primeiramente é chamado aqui para gerar o arquivo o save file txt. Tá? Se nós pesquisarmos aqui dentro do arquivo por esse método, né, por essa função. Bom, aqui nós temos apenas essa função, tá? Na verdade, essa função vai ser chamada pela aplicação que está utilizando-se desse componente, tá? Então, o componente ele vai lá, atribui os dados dos blocos, né, dos registros dos blocos, depois chama o método saveFileTxt para que o ACBR ele gere o arquivo, tá? Então, ele recebe aqui como parâmetro o arquivo que será gerado. Ele realiza aqui algumas verificações, né? No caso, ele vai criar aqui uma lista de string, né? No caso, uma array list de strings, né? Ele vai salvar esse array list de string. No caso, é esse método que está sendo chamado aqui, o save string list, né? Depois ele vai pegar esse string list e salvar
para um arquivo, ok? Então, a aplicação que está utilizando desse componente vai chamar aqui o método SaveFile.txt, tá? Então, por isso que foi criado aqui também um salva, na verdade é o gera arquivo txt, ok? Então, o que esse método vai fazer? Ele vai buscar, criar uma ArrayList de string e vai chamar aqui o método SaveStringList. Foi o que nós fizemos aqui, né? Nós criamos um ArrayList com as linhas do arquivo e criamos aqui também o método geraArquivo.txt, tá? E esse método SaveStringList, ele vai fazer o seguinte: ele vai chamar todos os métodos de gravação dos registros, né? Então, primeiramente aqui, ele vai chamar os métodos do bloco 0. No caso aqui, ele vai adicionar a essa string list, né, que é o aStringList, ele vai adicionar o write registro 0000, né, foi o que nós fizemos aqui. Linhas do arquivo adiciona bloco 0.gravaregistro. Da mesma forma que string list adiciona grava registro 0001. No caso aqui, linhas do arquivo bloco 0 grava registro 0001, tá? A diferença que nós temos aqui é que quando ele está chamando o grava registro 0000, que é o registro que nós vimos aqui, ele está chamando o grava registro do bloco 0 e adicionando um registro lá do bloco 9, tá? Então aqui no Java nós fazemos o quê? Chamamos o grava registro do bloco 0 e incluímos um registro 9900, tá? Então, na verdade, o resultado aqui vai ser o mesmo, ok? Então aqui ele vai fazer esse procedimento para todos os registros, né? Do bloco 0, do bloco I, do bloco J, do bloco 9. E logo depois ele vai aqui no SPED contábil, né, no registro I, no registro J, tem uma observação sobre os registros I030 e J900, tá? Esses dois registros, eles têm um atributo chamado quantidade de linhas. E esses dois atributos, eles têm que ser informados nesses dois atributos a quantidade de linha total do arquivo, tá? Então, por exemplo, se nós viermos aqui no Java, o registro I030, ele está sendo gravado aqui antes de totalizar, né, antes de finalizar a busca de todos os registros do arquivo. Então, aqui eu ainda não sei quantos registros, né, quantas linhas terão nesse arquivo. Então, como é que foi feito aqui no Java? Eu guardei o número do índice desse registro I030 para que quando chegar lá no final, né, da gravação dos arquivos, eu vou fazer aqui o seguinte: como aqui eu já sei, né, a quantidade de linhas total do arquivo, eu vou setar o index do I030 para o novo registro I030. Né? Então, primeiramente aqui eu setei a quantidade de linha do I030 para a quantidade de linhas total do arquivo, que é representado aqui pelo registro 9.999. Logo depois eu setei o dado desse ArrayList aqui, linhas do arquivo. Tá? Da mesma forma foi feito aqui com o registro J900. Ok? Então esse totaliza termos aqui, ele vai realizar esse procedimento que foi feito lá no Java. Tá? Então nós temos aqui a realização desse mesmo procedimento, tá? Só que de uma forma, foi feito aqui de uma forma diferente. Tá? Ele está definindo esse atributo substituindo o valor de uma string. Tá? Inicialmente ele definiu o valor quantidade lá de linhas por essa string, e agora está sendo substituída o valor dessa string pela quantidade de linhas do arquivo. Ok? Bom, então voltando aqui no método SaveStringList, ele chamou aqui o totaliza termos, né? Ele totalizou os termos,
Então, logo depois de chamar aqui o método saveStringList, ele chamou aqui o método saveToFile. Tá? Esse método ele vai gravar o arquivo em disco. Tá? Então, aqui no Java, o método que nós fizemos para gravar esse arquivo em disco é o método writeLines, da classe FileUtils. Né? Ele recebe aqui como parâmetro o arquivo, no caso o arquivo que será salvo, um ArrayList com as linhas do arquivo, e esse último parâmetro aqui é o que será incluído no final de cada linha desse arquivo. Ok? Bom, então aqui nós visualizamos o procedimento de como migrar, né, o ACBR, que foi feito aí em Pascal, né, que pode ser utilizado tanto no Delphi quanto no Lazarus, para o Java. Né? Então aqui nós temos o procedimento para a migração do SPED contábil. Tá? Se você quiser migrar o SPED fiscal, o procedimento é o mesmo. O código-fonte do SPED fiscal está aqui na mesma pasta do ACBR SPED, que no caso aqui é o ACBR SPED fiscal, que contém aqui os blocos 0, bloco 1, bloco 9, bloco C, bloco D, bloco E, bloco G e também o bloco H. Tá? Então ele segue o mesmo procedimento que nós vimos aqui em relação ao SPED contábil. Tá? Você vai ter disponível aí esse código-fonte, né, desse projeto que nós criamos, que contém já toda a implementação praticamente aqui do SPED contábil. Ok? Bom, então dessa forma nós finalizamos esse vídeo sobre a migração do ACBR SPED para Java.